Bem-vindos ao Holomorph. Vocês pediram, vocês clamaram, e eu prometi. E hoje nós vamos ler textos da época do Camões, arredores, textos quinhentistas, com a pronúncia da época. Nós vamos ver a riqueza e a complexidade, nós vamos ver textos de Camões, nós vamos ver textos do achamento do Brasil. Tudo isso hoje nessa nossa grande leitura. Bom, não preciso dizer que o ideal, na verdade, assim, para você conseguir apreciar melhor esse vídeo, é melhor que você assista o vídeo anterior em que eu falei mais detalhes sobre a pronúncia do Camões. E esse vídeo, que muita gente não entendeu da última vez, é uma espécie de continuação do vídeo anterior sobre o galego-português e de outros vídeos que eu já falei de outras mudanças fonológicas e coisas que já aconteceram no português. Mas se você já viu pelo menos o vídeo do português quinhentista, esse vídeo aqui é ok para você. Dois dos textos que eu vou ler aqui são textos mais ou menos da época dos descobrimentos, então eles são um pouco anteriores ao Camões, então obviamente eles têm algumas diferenças, né, porque a língua vai mudando com os séculos, isso é natural. Então eu farei o possível para mostrar a diferença. Em alguns textos eu vou colocar o manuscrito do lado, os que tem um manuscrito fácil, ou pelo menos a parte, né, impressa, fácil, vou colocar do lado e do lado uma escrita mais normalizada, mas em alguns são cartas escritas à mão e são muito difíceis de ler, então eu vou colocar só a transcrição, ok? Vamos começar então, obviamente, pelo Camões, pelas três primeiras instâncias dos Lusíadas do Camões, com a pronúncia da época, e depois vamos ver três sonetos dele. Lusíadas, metade dos anos 1500, canto 1. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar engenho e arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, cale-se de Alexandro e de Trajano a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Neptuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antigua canta, que outro valor mais alto se alevanta. Então aqui a gente consegue ver, né, algumas latinizações, victórias, né, hoje nós chamamos mais de vitórias. Neptuno, que em muitas partes é Netuno, né. E, né, claro, queria colocar mais os Lusíadas, mas já são tantos nesse vídeo, né? Mas é muito comum nos Lusíadas os imperativos, os pedidos com próclise, né? Conforme eu falei no outro vídeo. Outra coisa interessante de notar é o alevanta no final, né? Essa forma A, ao invés de só levanta, que assim como freche, frauta, né? Que são coisas que se encontram nos Lusíadas, mas que hoje em dia são pouco prestigiadas, né? Alguém que fala alevanta, ao invés de levanta, esse sufixo A, tanto em Portugal quanto no Brasil, isso é visto como pouco privilegiado. Mas essas coisas como me ajuda e tal, você acha em toda parte nesses textos, mas como eu já disse muito, achei que não valia muito tempo perder tempo nisso nos Lusíadas. Mas leia este livro, é muito bom, um dos meus favoritos. Agora vamos para os sonetos. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é o não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar de quem se ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade, mas como pode causar, pode, seu favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. É muito difícil, né, pra quem não é de Trás-os-Montes, os s's e os s e os sh's e os z's diferentes, né, por exemplo, corações e amizade, mais humanos e causar. Mas é claro que mesmo nessa época já começava a morrer
essas 4 sibilantes, né? Especialmente na fala mais popular. E nós encontramos até aqui uma ênclise num contexto em que hoje em dia não seria muito comum ênclise, né? Que é ênclise junto com nunca, essa palavra negativa, que em Portugal isso seria diferente. Enfim, o próximo. Enquanto quis fortuna que tivesse, esperança de algum contentamento, o gosto de suave pensamento, me fez que seus feitos escrevesse. Porém, temendo amor que aviso desse, em escritura algum juízo isento, enfureceu meu engenho com tormento, para que seus enganos não dissesse. Ó vós que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades, quando lerdes num breve livro casos tão diversos, verdades puras são e não defeitos, e sabei que segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. Né? Então aqui a gente vê de meus versos, né? Sem o artigo, né? Dos meus versos. Esse tipo de construção é mais comum no Brasil. Busque amor novas artes, novo engenho, para matar-me e novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhai que de esperanças mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho. Mas, conquanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde amor um mal que mate não se vê. Que dias há que na alma me tem posto um não sei o que nasce não sei onde, vem não sei como, e dói não sei porquê. E ali nós temos, né, o gosto de suave pensamento me fez, né? Aqui nós temos uma próclise. E agora vamos para textos em prosa, né? Não só poesia. A gente vai ver então agora os textos que acompanhavam os Lusíadas. Então nós temos o alvará do rei, dando permissão à impressão, né? Vinha junto com os Lusíadas. E também um parecer do Frei Bartolomeu. Bom, porque na época nós tínhamos a Inquisição e os Lusíadas trata de deuses e tal, então tinha que ter um ok da Inquisição para poder publicar. Então, ei-los. Bom, agora aqui a gente vai ver o Alvará do Rei. Eu não vou lê-lo inteiro, mas ele tá aí inteiro do seu lado. Vou pular umas partes, mas é porque o conteúdo em si não é tão interessante, né? Mas para vocês poderem ouvir como era agora uma coisa em prosa. Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem, que eu hei por bem e me praz dar a licença a Luís de Camões, para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em 8ª rima chamada Os Lusíadas, que contém 10 cantos perfeitos, na qual por ordem poética em verso se declaram principais feitos dos portugueses nas partes de Índia, depois que se descobriu a navegação para elas por mandado del rei Dom Manuel, meu bisavô. Que sancta glória haja. Isto com privilégio para que com tempo de 10 anos, que se começarão do dia que se a dita obra acabar de imprimir em diante, se não possa imprimir, nem vender em meus reinos e senhorios, nem trazer a eles de fora, nem levar às ditas partes da Índia para se vender sem licença do dito Luís de Camões ou da pessoa que para isto seu poder tiver, sob pena de quem o contrário fizer, pagar 50 cruzados e perder os volumes que imprimir, ou vender a metade para o dito Luís de Camões e a outra metade para quem os acusar. E este meu alvará se imprimirá outro si no princípio da dita obra, o qual hei por bem que valha e tenha força e vigor, como se fosse carta feita em meu nome, por mim assinada e passada por minha chancelaria, sem embargo da ordenação, do segundo livro, título 20, que diz que as coisas, cujo efeito houver de durar mais que um ano, passem por cartas e passando por alvarás, não valham. Então aqui a gente vê algumas das relatinizações que eu falei e que não pegaram, né? Octava, mas que hoje nós continuamos falando oitava, né? Sancta,
né, que hoje nós falamos santa, e vocês vão ver que em outras partes eles falam santa, né, nós falamos as formas herdadas mesmo, oitava, santa. Nós vemos pera, né, para. Interessante esse fenômeno de e para a nessa preposição, né, em Vêneto, per virou par. Temos um uso arcaico e não muito comum de haja, né, quando ele fala ali do bisavô dele. Mas em contexto religioso isso é comum, né, assim, quando se diz graças a Deus, né, agradecendo. Tem próclise marcante, né, este alvará se imprimirá, nenhuma ênclise, né. E essa coisa de sem artigo e muitas coisas em que hoje nós usaríamos o artigo, né? Pelo menos eu usaria em algumas delas, né? Em Portugal se usaria com certeza, né? Por minha chancelaria, né? Não pela minha chancelaria. Agora vamos ver o que o Frei Bartolomeu Ferreira diz. Vi por mandado da Santa e Geral Inquisição estes 10 cantos dos Lusíadas de Luís de Camões, dos valerosos feitos em armas que os portugueses fizeram em Ásia e Europa, e não achei neles coisa alguma escandalosa, nem contrária à fé e bons costumes. Somente me pareceu que era necessário advertir os leitores que o autor, para encarecer a dificuldade da navegação e entrada dos portugueses na Índia, usa de ficção dos deuses dos gentios. E ainda que Santo Agostinho, nas suas retractações, se retracte de ter chamado nos livros que compôs de ordine as musas deusas, todavia, como isto é poesia e fingimento, e o autor como poeta não pretenda mais que ornar o estilo poético, não tivemos por inconveniente ir esta fábula dos deuses na obra, conhecendo-a por tal e ficando sempre salva a verdade de nossa santa fé, de que todos os deuses dos gentios são demônios, e por isso pareceu o livro digno de se imprimir. E o autor mostra nele muito engenho e muita erudição nas ciências humanas, em fé do qual assinei aqui, Frei Bartolomeu Ferreira. Então aqui a gente vê sancto, mas vê santa também, né? Nós vemos outras relatinizações, né, como lectores, né, que também não pegou, nós falamos ainda leitores, mas ficção, que pegou, ele escreve fição. E ele usa uma construção interessante também, né? Chamar de, né? Chamar de, como é hoje em dia, no Brasil principalmente, não chamar alguma coisa. E chamar de tem essa coisa de ser mais, entre aspas, errado, né? Que as pessoas consideram, mas na época não era tão incomum. E agora nós vamos ver alguns textos mais antigos um pouco, mais da época dos descobrimentos mesmo. O primeiro é um texto do Vasco da Gama, né, dando instruções ao Pedro Álvares Cabral na missão que seria aqui, viria a encontrar o Brasil. E depois a carta de Pero Vaz de Caminha, dizendo ao rei o que eles viram no Brasil, né, alguns trechos. Vocês vão ver que essas cartas têm alguns traços mais arcaicos, né, que eu vou tentar colocá-los na pronúncia. E é isso, eilos. Como você pode ver, é muito difícil ler essa letra maravilhosa, então tá aqui. Lembrando que esse texto é um pouco mais antigo que o do Camões. Esta é a maneira que pareceu ao Vasco da Gama que deve ter Pedro Álvares em sua ida trazendo a Nosso Senhor. Item, primeiramente, antes que daqui parta, fazer muito boa ordenança, para se não perderem uns navios dos outros nesta maneira. A saber, cada vez que houverem de virar, fará o capitão Mor 2 fogos e todos lhe responderão com outros 2 cada um. E depois de lhe assim responderem, todos virarão. E assim lhe terá dado sinal que é um fogo será por seguir. E daí ele continua dando as instruções, né, de outros fogos, né, o que cada um deveria significar e tudo mais. Continua a lista de instruções. Se os navios partindo desta cidade, antes de atravessarem as Canárias, os tomar tempo com que hajam de tornar, farão todo o possível por todos tornar a esta cidade. E se algum
a não poder haver, trabalhará quanto puder de tomar setúvel, e donde quer que se achar, fará logo aqui saber onde é para lhe ser mandado o que faça. A Setúvel é Setúbal. Assim era como provavelmente os membros da frota do Cabral falavam. Falando em membros, você agora pode se tornar um membro do Holomorph e ajudar o Holomorph a crescer. É só clicar aí embaixo em Seja Membro e você vai ter vantagens. Você vai poder, por exemplo, escolher os temas dos próximos vídeos. É imperdível, você ajuda o canal a crescer, é uma simbiose linda. E vai lá, seja membro, vai lá dar uma olhada, vai, não custa nada. Quer dizer, não custa, mas não custa nada dar uma olhada. Vai lá, seja membro do Holomorph e ajude mais o projeto a crescer e a escolher temas, a ter acesso aos por trás das cenas e tudo mais. Enfim, continuando, acabou o jabá. Bom, agora esse texto aqui também é antigo, é a carta, né, de Pero Vaz de Caminha. Bom, poderia dizer que a sequência do que nós acabamos de ler, ou pelo menos a consequência, né, do que nós acabamos de ler, no começo. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrepam a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta navegação achou. Não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor poder, ainda que para o bem contar e falar o saiba pior que todos fazer. Pero tome vossa alteza minha ignorância por boa vontade, a qual bem certo creia que por afremosentar nem afear haja aqui de poer mais que aquilo que vi e me pareceu. E ele descreve muitas belezas naturais e tal, já tinham tido um contato com os indígenas, né, pediram para baixarem os arcos, os indígenas baixaram, eles trocaram, sei lá, chapéu, etc. Depois a descrição que faz dos indígenas. E diz o Pero Vaz, e na praia andavam muitos com seus arcos e setas, e não lhe aproveitaram. Troveu-os logo já de noite ao capitão, onde foram recebidos com muito prazer e festa. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostros e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como tem de mostrar o rosto. Traziam ambos os beiços, debaixo furados, e metidos por eles sem os ossos dos brancos, de compridão de uma mão travessa, e da grossura de um fuso de algodão, e agudo na ponta, como furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço. E depois ele continua falando, né, que esse osso que eles têm no lábio não afeta na forma como eles falam, nem como eles comem. Os cabelos seus são corredios, e andavam trosqueados de trosquia alta, mais que de sobrepente, de boa grandura, e rapados até per cima das orelhas, e onde eles trazia per baixo da solapa, de fonte a fonte, para detrás, uma maneira de cabeleira, de penas d'ave amarela, que seria compridão de um couto, muito basta e muito sarada, que lhe cobria o doutuço e as orelhas, a qual andava pegada nos cabelos, pena e pena, com a confeição branda como a cera, e não era. De maneira que andava a cabeleira muito redonda e muito basta, e muito igual, não fazia míngua, mas lavagem para levantar. Então eles levam alguns indígenas para dentro do barco do capitão, para falarem com o capitão. E fazem, né, uma festa, né, toda a cortesia, com as melhores comidas e tal para os indígenas. E depois o Pero Vaz diz: acenderam tochas e entraram, e não fizeram nenhuma menção de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém,
pero um deles pôs olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão pela terra e depois para o colar, como que nos dizia que havia em terra ouro. E também viu um castiçal de prata, e assim mesmo acenava para a terra, e então para o castiçal, como que havia também prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo que aqui o capitão traz. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como que os havia aí. Mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo dela, e não lhe queriam pôr a mão, e depois a tomaram como espantados. E depois é engraçado que eles dão todo tipo de comidas e vinhos bons para eles comerem, mas eles não gostam de nada. E nossa, esses suzes sempre confundindo a minha cabeça. Espero que tenha conseguido fazer direitinho para vocês. E daí o Pero Vaz encerra. Beijo as mãos da Vossa Alteza, deste porto seguro, da vossa ilha de Veracruz. Hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500. Então nós vemos, por exemplo, que era muito comum no português quinhentista também não colocar artigos antes de muitos nomes, né? Como ainda se faz no Brasil, em alguns lugares mais que outros, né? A abertura maior das vogais, no geral também, mas que também é preservada melhor em Trás-os-Montes, que por sua vez também tem as consoantes do português quinhentistas muito bem preservadas. E é claro que, naturalmente, por exemplo, no norte, o van era mais comum, por exemplo, né, na palavra vida, no sul, em Lisboa seria vida, mas no norte seria vida, né, porque esse som foi subindo. Então, claro que existiam não só variedades regionais, mas também variedades com o tempo, porque nenhuma língua no mundo é estática, não é? Mas isso nos mostra também o limite da reconstituição, né, porque nós estamos reconstituindo o passado, apesar de evidências, boas evidências sólidas, também não é uma língua que faz muito tempo, mas se nós voltássemos no tempo, será que eu estaria falando perfeitamente como um deles? Provavelmente não. Provavelmente qualquer um de nós tentando imitar um sotaque daquela época, alguém daquela época acharia um pouco estranho. Mas isso faz parte, porque nós não sabemos exatamente como era perfeitamente a prosódia da época, como era exatamente os pontos de articulação. Mas nós temos evidências boas que apontam a esses traços que foram mostrados aqui, que foram mostrados nos outros vídeos. Mas de fato, só saberemos se os ETs tiverem registrado tudo. Por favor. E se você gostou de ouvir textos na pronúncia do Camões, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais, comenta qualquer coisa aí embaixo, se inscreve no canal e ativa esse sininho para você receber notificação de quando sair um vídeo novo. Comenta qualquer coisa aí embaixo, eu já falei isso. E como sempre, segue o Holomorph também nas redes sociais. E como sempre, salve!